curso ou então ficando frustrado. Não, Emily, vou colocar agora a lista, tá? Ah, beleza. 20 minutos. Oxe, dá tempo da gente. O que não vai faltar é a gente brincar aqui com os conteúdos. E é bom também para dar uma descontraída, né? A lista de presença tá aí. Mas, rapaz, o povo tá me abandonando, né? Só 10 pessoas na aula. Deixa estar essas pragas, eu vou pegar tudo depois. Mas eu acho que aqui tem muita gente que está assistindo aula presencial, né? Por isso que diminuiu consideravelmente essas aulas online. Mas vamos lá, vamos ver esse segundo exemplo aí. Então, nós temos essa situação e diz assim: considerando esses compostos, não é correto afirmar que quais desses exemplos são isômeros de. Eu quero o errado, tá? Então, qual é o errado? Primeiro, vamos testar as alternativas. Ele diz que um e 2 é isômero de posição. Então, se você olhar aqui um e 2, o que é que eu tenho? Ó, eu tenho que a dupla está no carbono 2, 3 e a dupla está no carbono 2, 4. Está mudando de posição. Então, isso aqui, certo? É verdadeiro. Realmente, o primeiro é verdadeiro. Só que eu não quero verdadeiro, eu quero falso. Então, a letra A você não consideraria. Ele diz que um e 3 é isomeria de cadeia. Na letra B, 1 e 3 é isomeria de cadeia. Ó, 4 carbonos com a dupla ligação, 4 carbonos, cadeia fechada. Cadeia aberta, cadeia fechada. É isomeria de cadeia? Sim, é isomeria de cadeia, tá? Então, com isso, está correto. Aí eu vou cancelar porque eu quero a errada, certo? Letra C diz assim: 2 e 3 é isomeria de função. 2 e 3 não é isômero de função. Isso aqui não é isômero de função. Os dois são a mesma função, possuem a mesma função, que são hidrocarbonetos. Então, a alternativa errada, a que você vai marcar, né, a falsa, a que você vai marcar vai ser a alternativa letra C. A que você vai marcar como errada é a alternativa letra C. Vocês entenderam? Sim. Sim. Beleza, de boa, né? Vamos para a próxima. Vou tirar o print disso aqui. Pronto, para enviar para vocês. A alternativa correta é 2 e 3. Isômero de função que é errado. A alternativa que deveria marcar seria a letra C. Ok. Tem essa agora, diz assim: para que os carros tenham melhor desempenho, adiciona-se um antidetonante na gasolina e atualmente usa-se um composto cuja fórmula molecular é essa que vocês estão vendo aí, tá? Se vocês observar, ó, se lembrar do que eu falei, oxigênio entre átomos de carbono, então essa substância é um éter, é uma substância que é um éter. Ok? Então é um éter. Vamos lá. Com essa mesma fórmula, são representados os seguintes pares: metox, butano, etox, propano, 3-metil, butandoizol e etox, isopropano. Aí ele diz o seguinte: os pares um e 2 são, respectivamente. Que tipo de isomeria está acontecendo nesse primeiro? Metox butano, etox propano. O que está sendo mudado aí é o quê? É a função, é a posição, é a cadeia. Metox butano, ou seja, um carbono e 4. Etox propano, ou seja, 2 carbono e 3. O que é que está mudando? É posição, cadeia ou função. Hein, gente? Vamos lá, vamos participar. É posição, cadeia ou função?
É só olhar pelo nome. Metoxbutano. Tem um carbono de um lado, quatro do outro. Etoxpropano. Dois carbonos de um lado, três do outro. Isso é posição, cadeia ou função. Cadê? Cadeia seria, por exemplo, se Posição. fosse ciclo, tá, que é cadeia fechada, butano, por exemplo, buteno e ciclobutano, por exemplo, né? Quando você tem a mudança, ó, metox, butano, etox, propano, é posição. Está mudando o oxigênio. O oxigênio é que está mudando, tá certo? Isso. Ó, que justamente o que Juliana está falando. No primeiro você tem um carbono e quatro do outro lado. Depois, dois carbonos e três. Mudou de posição o oxigênio. Então, essa primeira eu posso dizer que vai ser posição, certo? Posição. Agora lembra, o caso especial de posição, mudando o éter, é o quê? Metameria, certo? Por que metameria? Porque está mudando o heteroátomo. Aí por isso que é metameria, é o caso especial de posição. Então, o primeiro vai ser metameria. O segundo diz assim, ó, 3-metilbutan-2-ol, termina em ol. É isopropano. Terminou em ol, é o quê? Qual é a função que termina em ol? Que vocês passam bastante nas mãos devido ao Covid. Ah, Isso, álcool. Tá vendo como é fácil de entender as coisas? Juliano já acertou. Álcool. E o outro é tox. Isopropano é um éter. Então você tem álcool e éter. Que situação é essa? É posição, é função ou é cadeia? Álcool e éter. Álcool e éter. É posição, função ou cadeia? Exatamente, são duas funções diferentes. Um é álcool, o outro é éter. Então, é metameria e função. Qual é a alternativa que dá metameria e função? A alternativa letra D. Isômero de compensação, ou metâmeros, ou metameria. Isomeria funcionais, que é justamente as funções. Então, nessa questão, a alternativa correta será a letra D. Perguntas? Vamos para a próxima. Agora, a gente já viu a parte de isomeria plana, vamos para a isomeria espacial. A isomeria espacial, certo? Eu tenho dois tipos, tá? Eu tenho a isomeria geométrica e a isomeria óptica, tá? A isomeria espacial é porque é como se você visse a estrutura em terceira dimensão, como se fosse montado num esquema em 3D e você conseguisse observar, certo? Essa estrutura com ela girando, tá certo? Como se fosse em terceira dimensão, tá? Então, o que acontece? Isomeria espacial ou estereoisomeria, né? Estereoisomeria. Diz o seguinte: é quando os isômeros apresentam as ligações entre seus átomos dispostos ou organizados de maneira diferente no espaço, certo? Em terceira dimensão, né? Por exemplo, tá? Então, a gente vai ver aí em terceira dimensão. Então, diz o seguinte: existem dois tipos de isomeria espacial, como eu já disse para vocês. Existe a isomeria geométrica, também conhecida como cis-trans,
E a isomeria óptica, também conhecida como isomeria do carbono quiral. Esses são os dois tipos de isomeria espacial que nós vamos estudar. Primeiro, isomeria geométrica, né? Ou cis-trans. Diz o seguinte, ó. Pode ocorrer em dois casos principais. Quais são? Um composto com dupla ligação ou compostos cíclicos. Compostos cíclicos são compostos de cadeia fechada, tá? Compostos de cadeia fechada são compostos cíclicos ou com duas ligações, tá? Então vamos lá. Nos compostos com dupla ligação, nós devemos ter a seguinte estrutura. Isso aí a gente pode ter dentro de um composto. O que é que a gente tem que observar para saber se é cis ou trans? Primeira coisa, R1 tem que ser diferente de R2, ou seja, o radical do mesmo lado tem que ser diferente. Obrigatoriamente, radical do mesmo lado tem que ser diferente, tá? Radical do outro lado também tem que ser diferente. No mesmo carbono, você não pode ter o mesmo radical. Se isso acontecer, não existe isomeria geométrica. Como assim, professor? Ó, vou colocar aqui. Por exemplo, eu não posso ter C dupla C, H, H, CH3, H. Do mesmo lado, não pode ser igual. Isso está errado, ou seja, não existe isomeria geométrica, não existe, tá? Uma outra situação, eu posso ter o seguinte, H3C, C dupla C, H traço, H, H. Isso está errado? Não, Juliane. A princípio, polaridade não, tá? A gente vai falar sobre polaridade um pouco mais na frente. Mas nesse não, você não pode ter o carbono da dupla com dois ligantes iguais, tá certo? Não pode ter. A gente vai falar em relação à polaridade? Vai, mas um pouquinho mais na frente, tá? Então, nesse caso também, ó, tem aqui, não pode acontecer. Então, não é um composto que tem ligação geométrica, tá? Não é. Deixa só eu tirar print aqui da outra parte que eu acabei não tirando, tá? Isso aqui eu não tirei. Isso aqui também não. Isso aqui eu tirei. Pronto, se eu falei, pronto. Aqui, nesse caso, eu tenho aqui essa estrutura aí. Tem isomeria geométrica? Tem. Por que eu estou dizendo que tem isomeria geométrica? Porque se você olhar, ó, desse lado, cadê Jesus? Pronto, aqui, ó. Desse lado, os dois são diferentes. Desse lado, os dois são diferentes. No outro composto, desse lado são diferentes. Do outro lado são diferentes. Então aqui existe isomeria geométrica. A primeira coisa que você tem que observar é isso. Existe isomeria geométrica? Olhei. No mesmo lado tem ligantes iguais? Não. Então existe isomeria geométrica. Primeira coisa que você faz. Depois, uma outra observação. Todas as vezes que você tiver na mesma linha, ligantes iguais, pode ser o de baixo, pode ser o de cima, pode ser só um, pode ser os dois, certo? Se estiver na mesma linha, você vai dizer que o tipo de geometria é chamado de cis. Se tiver em diagonal, né, fazendo um X, ou do outro lado, em diagonal, você vai ter o trans. Deu para entender? Se tiver do mesmo lado,
né? Na mesma linha, não é do mesmo lado, na mesma linha, né? Linear X. Então, o componente vai ser chamado de, o tipo de geometria vai ser cis. E se tiver em diagonal, né, fazendo um X, eu vou chamar de trans. Ok? Então vamos lá. Eu já botei a chamada, não lembro. Já. Ah, já? Tá. Então vou colocar novamente, vai que alguém entrou depois, né? Então, ó, vamos lá. Ó, se você observar é o que eu disse aí, ó. Do mesmo lado, né, na mesma linha, na verdade, na mesma linha, a estrutura que apresentar os átomos de hidrogênio no mesmo lado é chamado de cis. O outro, que está em lados opostos, é chamado de trans. Então, o primeiro é chamado de cis e o segundo é chamado de trans. Se tiver na mesma linha, né, eu vou dizer que é cis. Se tiver igual, em diagonal, eu vou dizer que vai ser trans. Ok? Então, continuando. Agora de cadeia fechada. Como é que faz? A ideia é a mesma. Não pode ter de jeito nenhum no mesmo carbono a situação de você ter dois ligantes iguais. Não pode. Dois ligantes iguais, não pode. Só pode ter ligantes diferentes no mesmo carbono, tá? Ligantes diferentes no mesmo carbono. E aí, apesar de ser cadeia fechada, não tem ligação dupla, certo? Cadeia fechada não tem ligação dupla. Mas como é que você vai observar? Bem, você vai pegar aqueles carbonos que você consegue observar e você vai dizer se é cis ou trans. Aqui tá bem tranquilo de se identificar. Ó, tá em diagonal, cadê? Aqui, ó. Tá em diagonal, trans. Tá na mesma linha, cis. Difícil de entender isso aí? Não, de boa? Pois vamos lá. Mesma linha, tudo ok? Beleza. Mesma linha, cis, linha em diagonal, trans. No caso, se não existir nenhum igual, certo? Aí o que é que você vai fazer? Você vai usar uma nomenclatura alemã que fala que ele usa Z ou E. Z, ele vai dizer que é o zusammen, que no caso significa juntos. E se for o E, você vai dizer entgegen, que significa opostos. Ou seja, você vai usar Z quando você tiver cis, né, juntos. E vai dizer o entgegen quando você tiver o trans. Oposto. Eu acho que é alemão, Juliana. Eu acho. Eu vi que era alemão em algum lugar. Se eu não me engano, posso até estar errado. Mas eu acho que é de origem alemã esses nomes. Então, o que acontece? Ó, o composto... Deixa eu tirar logo uma foto daqui. O composto que é apresentado no mesmo lado do plano imaginário, os ligantes do carbono com maior número atômico é denominado Z. E o outro será E. Como assim? Ó, aqui, se você observar, eu tenho o seguinte, ó. Massa desse circulado, 12 mais 3, 15. Aqui, massa, 35,5. Massa do CH3, 15. Massa do hidrogênio, 1. Então, o que acontece aqui? Eu tenho na mesma linha esses que têm a mesma massa. Se eu tenho a mesma linha, eu vou dizer que aqui é cis. Deu para entender?
Isso é isomeria espacial, no caso, isomeria geométrica, né? Espacial do tipo geométrica. É chamado de cis-trans. Aqui ele considerou só o elemento químico carbono, o cloro e hidrogênio, tá? Eu considerei a massa como um todo, porque além do número atômico, você pode considerar a massa também, que dá certo o resultado, tá certo? Então, como você tem aí os maiores de um lado, você vai ter o Z, certo? Se você tiver nessa posição em que você tem aí, e o E você vai ter na outra posição, tá? Porque eles usam os maiores, eles não usam o CH3, eles usam os maiores. Então, o maior de um lado é 17, o maior do outro lado são 6. Por isso que ele usou o Z. E o da outra posição ele vai ser o E, certo? Bem, então vamos dar uma parada por conta do intervalo de vocês, tá? E quando for na próxima aula, a gente vai voltar aqui para esse exercíciozinho e a gente vai tirando as dúvidas, resolvendo as questões, para que não fique nenhuma dúvida, ok? Cheirão, bom final de semana para todos.